Eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar as pessoas que me acompanham todos os dias, para que essas pessoas possam ter uma informação verdadeira. E que estou acompanhando aqui diversos jornais e revistas em que estão falando que as pessoas vão ser obrigadas, né? Que existe um projeto de lei que vai obrigar as pessoas a pagar, né, a perícia médica contra o INSS, quando perdem a ação na justiça. Isso tem afastado as pessoas de buscar o seu direito. Então, me acompanhe nesse vídeo para entender essa situação e já compartilhe nas suas redes sociais agora, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, porque eu vou explicar para vocês essa situação. Você não vai ser obrigado a pagar a perícia do INSS. Compartilhe esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer aqui de coração aqueles que já são inscritos e também quero deixar um convite especial para aqueles que não são inscritos. Aproveite essa oportunidade de ficar informado, porque é de graça, ninguém cobra nada aqui nesse canal pelas informações. Já se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Gratidão aqui, quero deixar um forte abraço àquelas pessoas que têm deixado o seu carinho aqui nos comentários desse canal. Meu muito obrigado. Para ter uma informação melhor, eu estou direto aqui no site câmara.leg.br. É o site direto da Câmara dos Deputados, para trazer uma informação correta para vocês. Também vai ficar aqui na descrição do vídeo. Já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você está recebendo as informações desse canal. Acontece que a Câmara dos Deputados, agora nesse mês de março de 2022, né, aprovou o projeto de lei que já veio lá do Senado Federal, que disciplina o pagamento de perícia da Justiça pelo Executivo Federal em causas contra o INSS, determinando que os autores da ação de antecipação dos valores da perícia, se tiverem recursos para tanto. Então, aqui você já está entendendo a situação devido à mudança nesse projeto de lei de número 4.491 de 2021. A proposta agora vai voltar lá para o Senado Federal para que seja aprovado. Então, o que foi determinado aqui? Que as pessoas que entrarem com ações contra o INSS, o pagamento de valores antecipados da perícia médica, somente se as pessoas tiverem recurso. Isso sempre existiu, não mudou absolutamente nada. É apenas para disciplinar esse pagamento, para colocar ordem na casa, para que exista uma lei. Por que isso? Porque, infelizmente, foi feita a reforma da Previdência lá de 2019 e o governo disse: eu não vou ficar pagando perícia médica para ninguém, isso é despesa, né? O trabalhador que se vire. Então, quem que vai pagar essa perícia? Aí ficou faltando uma lei. E nesse momento nós temos milhares de processos parados na Justiça Federal, aguardando que essa lei seja aprovada. Então, se você acompanha o canal Drone Diário, eu vou trazer essa informação, porque precisa ser aprovado agora pelo Senado Federal e depois vai seguir para o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver aí se ele vai aprovar ou não. De acordo com esse texto novo que vai substituir a lei, não haverá mais cobertura da perícia para quem não for considerado hipossuficiente financeiramente, inclusive em ações pedindo benefícios assistenciais à pessoa com deficiência e benefícios previdenciários para a pessoa previdenciária por incapacidade laboral, incapacidade de trabalho. Eu vou explicar, porque as palavras parecem difíceis, mas não são. Então, de acordo com esse novo texto que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, não vai poder mais ter pagamento, né, do Estado para as perícias médicas quando a pessoa não é considerada de baixa renda, pessoa que não tem condição de trabalhar. Quando você entra com um processo na justiça, o seu advogado vai pedir 2 documentos principais. Uma procuração, você vai autorizar ele representar você em tudo. Depois não fica perguntando aqui nos comentários do canal qual é tal movimento do processo. Confie no seu advogado. Você já deu uma procuração para ele, ele é de total confiança do juiz, tá? Não é rápido, não. O processo demora aí, pode demorar no mínimo até 4 anos, dependendo do caso aí. Cada caso é um caso. Mas esse é assunto para outro vídeo. O segundo documento que você assina depois da procuração é uma declaração. O que é essa declaração? Uma declaração de hipossuficiência financeira. Que você, apesar de ter o seu carro, a sua moto, a sua bicicleta, o seu videogame, a sua casa, você ganha o seu salário
para a alimentação da sua família, para sustento da sua família, para lazer dessa família, que são direitos seus. Então, o que você ganha é para a sua sobrevivência. Você não está fazendo poupança, não está guardando dinheiro, não está sobrando para ninguém. Isso sempre exigiu, né, foi exigido pela justiça, e eu vou provar para vocês. Há 18 anos eu trabalho aqui, prestando serviços para advogados, e eu já vi, mesmo antes disso, antes de acabar ali em setembro de 2021, né, o pagamento das perícias pelo governo, né, essa lei, né, eu vou mostrar para vocês algo aqui. O que acontecia antes? Eu já vi pessoas que ganhavam muito, que simplesmente entraram com a declaração de pobreza, colocada pelo advogado, e o juiz só falou, não, você vai pagar porque você tem dinheiro. Pagou e tudo bem, beleza. Agora, existe uma outra situação em que o juiz tem dúvida, por exemplo, a pessoa pediu uma aposentadoria e o juiz tem dúvida. Ele pede cartões de banco de todas as pessoas que moram na casa, do marido, dos filhos que trabalham, também extrato bancário dessas pessoas para provar realmente que essas pessoas não têm condição financeira ali suficiente para pagar esse processo. O juiz pode pedir isso, tá? Vou deixar bem claro. Entretanto, quando a pessoa não tiver dinheiro para pagar essa perícia e perder o processo contra o INSS, perder a causa, o pagamento deverá apenas ser suspenso, como prevê o Código de Processo Civil, CPC. Então vamos entender aqui. Pela lei brasileira, pelo Código de Processo Civil, todas as despesas com a perda de uma causa, as sucumbências, terão a sua cobrança suspensa e a pessoa ali que vai cobrar essa dívida, no caso o INSS, que é o credor, vai ter 5 anos para demonstrar que a pessoa passou a ter condições de pagar as custas do processo. Depois desse prazo, as obrigações são extintas. Então vamos lá. Para poder adequar uma situação em que nós sabemos que o cidadão brasileiro que busca a justiça para buscar o seu direito que foi negado pelo INSS, o que eles fizeram? Usaram algo que já existe no Código de Processo Civil, que é a suspensão da dívida. E se em 5 anos a pessoa não pagar, acaba. Eu duvido que o INSS vai usar o trabalho de um advogado, vai gastar dinheiro com advogado para cobrar uma pessoa que é um trabalhador que não está recebendo o benefício do INSS, não está recebendo o benefício da empresa, que estava ali na justiça para tentar o seu sustento. Então, foi só para organizar. Não vai ser pago se você perder, tá? Fica tranquilo, fique em paz. Você entrou na justiça contra o INSS, você não vai pagar essa perícia aqui. Então, como eu disse para vocês, fica suspenso o pagamento. O INSS não vai entrar na justiça contra você, tá? Agora, sobre a antecipação. Se a causa se referia a um acidente de trabalho, da competência da Justiça Estadual, o INSS deverá antecipar os valores. Então, quem vai pagar essa perícia médica? Se foi um acidente do trabalho, o que é acidente de trabalho? Doença causada pelo trabalho, originada do trabalho, acidente dentro da empresa, ou no caminho para a empresa, ou voltando para casa, é acidente de trabalho. Nesse caso, o processo ele vai para a Justiça Estadual. Quem paga é o INSS, a perícia. Nos demais casos, nas demais ações, a competência é da Justiça Federal. Então, se você vai pedir um auxílio-doença comum, uma aposentadoria por invalidez, qualquer outro tipo de benefício, o direito, né? Então, a competência da Justiça Federal, o dinheiro será repassado pelo Conselho de Justiça Federal, que vai descentralizar os recursos dos tribunais regionais federais para pagamento dos peritos judiciais. Todos os pagamentos serão condicionados à expressão da autorização física e financeira da lei orçamentária anual, ou seja, o dinheiro que o governo vai disponibilizar lá no orçamento todos os anos. As perícias realizadas entre 20 de setembro de 2021, data da publicação, né, até a data da publicação futura da lei, vão seguir essas regras. Por quê? Porque lá na reforma da Previdência, o governo falou, não pago mais, precisa de uma lei nova. Então, durante 2 anos, o governo vai pagar. Então, quando foi no dia 20 de setembro de 2021, não existia lei ainda. Então, tem processo parado ainda nesse momento, aguardando essa lei para falar quem vai pagar. É a pessoa que vai pagar, o INSS. Então, ficou definido que a Justiça
estadual é o INSS que vai pagar essa perícia médica na Justiça, e a Justiça Federal é o governo federal, através do Conselho de Justiça Federal, que vai pagar essa perícia médica. Isso vale para processos entre 20 de setembro de 2021 até a data da publicação dessas novas regras. Então aí vai voltar tudo a caminhar. Por isso que é importante que seja aprovado logo isso aqui. Acidente de trabalho, né? Por meio da revogação, na mudança da lei dos benefícios previdenciários, eles mudaram uma lei que é de 1991. Então, as ações na justiça e os litígios e as medidas cautelares relativas a acidentes de trabalho não precisarão mais ser analisadas na esfera administrativa pelos órgãos da Previdência, com prioridade para conclusão, e na justiça, na via judicial, né, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, né, inclusive durante as férias forenses, ambos com isenção de custos de verbas sucumbenciais. Aí. Então, não vai ter uma prioridade para a conclusão de processo acidentário, tá? Não é uma prioridade, eles vão ser considerados como processos normais, então não vai haver uma prioridade. E também vai haver a isenção das custas das verbas, no caso, sucumbenciais, ou seja, não haverá a cobrança dessa perícia médica no caso do acidente de trabalho. Para que isso aconteça, estão sendo feitas novas exigências. É isso que eu quero que vocês acompanhem aqui e compartilhem. Vamos lá, vamos entender. Esse texto que foi aprovado agora, lá na Câmara dos Deputados, ele cria mais exigências para que o interessado que possa, né, fazer essa petição na Justiça em causa sobre benefícios de incapacidade para o trabalho, inclusive relacionados aos acidentes de trabalho. Além do que já existe no Código de Processo Civil, CPC, a petição deve conter o seguinte: o que é petição? É o documento que o seu advogado faz para pedir para o juiz o seu benefício por incapacidade para o trabalho. Então, além do que já existe dentro da lei, o que vai ter que ser feito agora? Eu vou trazer aqui, são 3 exigências novas, né? Comprovante de negativa, comprovante de indeferimento do benefício pela via administrativa ou não prorrogação, quando for o caso. Isso aqui já existia. Você só pode entrar na justiça se o INSS negar para você. Se não houver o comprovante que o INSS negou, né, o seu pedido de benefício por incapacidade administrativamente, ou negou o seu pedido para continuar recebendo o benefício, a sua prorrogação, vai ter que arrumar isso aí, tá? Segunda exigência, comprovante de ocorrência de acidente de qualquer natureza ou acidente do trabalho, se for o caso. Então, se for acidente de trabalho, tem que se colocar um comprovante. Uma coisa que, infelizmente, o governo Jair Bolsonaro fez foi tirar o médico de dentro do INSS. Ele primeiro jogou o INSS dentro do Ministério ali, do Trabalho, melhor, do Ministério da Economia, inicialmente, para tirar dinheiro do INSS, essa é a verdade. Tá? Agora que estão desfazendo essa situação, voltaram a Previdência para dentro do Ministério do Trabalho, que é normal. O INSS não é parte do Ministério da Economia. Tem que parar de usar o dinheiro do INSS. Mas a situação não é essa. Fizeram o grande favor de tirar os médicos peritos. Então, hoje existem médicos que prestam serviço para o INSS. Então, quando vai fazer a perícia, fala para o médico que é acidente de trabalho. Pelo amor de Deus, tá? Terceira exigência aqui, para entrar com o processo na justiça, que o advogado deve colocar, documentação médica sobre a doença alegada como causa da incapacidade discutida na via administrativa. Então, o que você falou que era a sua doença que impedia para trabalhar lá no INSS, na via administrativa, deve ser colocado para mostrar a incapacidade para o trabalho. Para de falar, de tentar provar para a perícia que você está doente, para a justiça que você está doente. Você tem que provar a incapacidade para o trabalho. Para de juntar um monte de doenças, isso só atrapalha. Quantos comentários aqui? Eu tenho isso aqui, não ajuda em nada. Agora tem que se colocar o comprovante da doença e por que causa a incapacidade para o trabalho. Uma quarta exigência, ela foi retirada, graças a Deus foi excluída desse texto por meio da aprovação de um destaque de partidos contrários ao governo atual, ao governo Bolsonaro. O que é esse trecho que foi retirado? O trabalhador teria também que conseguir um documento emitido pelo empregador com a descrição das atividades envolvidas por ele lá no posto de trabalho ocupado quando da ocorrência do acidente.
Então, graças a Deus, não vai precisar disso. É um documento a menos para você ter que ir lá, para você não ficar dependendo da empresa que você trabalha. Olha, isso é muito bom, tá? Se a ação questionar a perícia médica federal, o documento do advogado, a petição inicial, deve conter também algumas exigências aqui, tá? Vamos acompanhar? São poucas, são 4. Se o advogado falar, olha, eu estou contestando a perícia do INSS, vai acontecer o seguinte: tem que ter uma descrição clara da doença e das limitações que ela impõe para o trabalho, indicação de atividade para a qual o autor alega estar incapacitado, falar qual que é o trabalho que ele não pode fazer, possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutidas, tem que falar que problema. Então, onde que eu vou arrumar essa perícia do INSS? Hoje você consegue, ou você pede lá no INSS, ou pelo telefone você agenda para pedir, ou pelo meu INSS você pode solicitar a sua perícia médica. Hoje você tem acesso à sua perícia médica do INSS para discutir. E por último, mas não menos importante, declaração descrevendo os motivos pelos quais entende ser a causa diferente de outras aí, né, com jurisprudência, quando for o caso. Então, se for algo que já foi ganho em algum processo semelhante, você também pode usar isso, outras causas. Então, vamos falar aqui da perícia do INSS. Esse texto, né, o substitutivo aprovado, agora pela Câmara dos Deputados, que vai para o Senado e para aprovação aí desse projeto de lei, ele permite ao juiz pedir nova perícia no INSS se o autor da ação não tiver recorrido à decisão baseada na perícia anterior. Então vamos lá. Esse projeto de lei que foi aprovado agora, para você não pagar a ação, a perícia médica, e também não pagar se você perder, se você for de baixa renda, fala que o juiz pode pedir para você voltar lá no INSS para fazer uma perícia, tá? Quando a controvérsia for sobre o exame e essa nova perícia reconhecer a sua incapacidade para o trabalho do interessado, ele atende aos demais requisitos para receber o benefício. Então, o que acontece? O processo será extinto por perda do objeto, sem a imposição de quaisquer ônus ou sucumbência. Eu vou explicar melhor, tá? Então, o juiz falou, olha, você vai ter que fazer uma perícia lá no INSS antes de continuar com o processo aqui. E se você passar nessa perícia e você tiver as condições para receber, tá tudo certinho ali, você volta a receber o benefício do INSS. Aí o seu processo ele é extinto, ele acaba, não tem mais razão. Só que você também não vai precisar pagar nada, tá? Então o seu processo ele acaba. E se o juiz se decidir por realizar o exame médico pericial por um perito vinculado ao judiciário? E se o juiz falar, não, eu quero que você faça uma perícia com o médico que eu escolhi, a perícia da justiça. E se mantiver o resultado da perícia realizado lá na via administrativa, ou seja, o médico que o juiz escolher, ele acha a mesma coisa que o médico do INSS. Então o juiz poderá, uma vez que foi ouvida a parte lá na perícia médica, julgar improcedente o seu pedido. O que ele vai fazer? Ele vai negar o seu pedido, uma vez que foi comprovado na perícia médica, né, que o médico do INSS tinha razão, você tem condições de trabalhar. Eu não vou falar mais aqui a respeito disso, porque existe recurso, tá? Pode ficar tranquilo que tem recurso para Tribunal Superior. Então, no caso de exame da perícia judicial for diferente da perícia do INSS, o médico deverá indicar lá no laudo, de forma fundamentada, e razões técnicas e científicas da discordância. Então, se o exame da perícia da justiça for diferente do exame do INSS, vai ter que justificar o médico, especialmente quanto à comprovação da incapacidade aí, e também a data de início e a correlação com a atividade aí do laudo do interessado. Cara, esse negócio da data do início pega muita gente. Então, na hora de pegar a documentação, peça para o seu advogado orientar você. Se você levar a documentação errada, você pode pôr tudo a perder, tá? Espero que eu tenha esclarecido essa situação para vocês. Não se preocupem. Continuem buscando o seu direito na justiça. Você não vai pagar nada. O seu advogado vai apresentar a documentação para você não pagar se por um acaso você perder esse processo e também para você não pagar a perícia médica. Combinado?
Não se preocupe com isso. Isso não é preocupação sua, é preocupação do advogado. O INSS negou, corre para a justiça, onde você tem maiores chances de conseguir. Então a Câmara aprovou o projeto sobre a antecipação de honorários de perícias em causas contra o INSS para poder disciplinar, organizar esse pagamento. Estou vendo um monte de jornais, revistas e canais falando que está obrigando as pessoas a pagar o INSS, ou perdão, pagar a perícia médica quando entra a ação na justiça contra o INSS, se perder a ação. Isso não é verdade, tá? Só vai pagar quem tem dinheiro sobrando. Beleza? Compartilhe essa informação agora para que as pessoas continuem procurando a justiça, onde elas têm mais chances de conseguir ganhar contra o INSS. Se tiver alguma dúvida, vocês vão deixar nos comentários. Eu volto quantas vezes for necessário para poder ajudar vocês com o maior prazer do mundo. Desde já eu agradeço a sua presença, a sua companhia. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Não é inscrito, se inscreva, aproveita essa oportunidade de receber os vídeos do canal. É de graça e já compartilhe esse vídeo para que as pessoas fiquem tranquilas em relação a entrar com a ação na justiça contra o INSS. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo com mais informações.